E aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Rômulo e gente, hoje começando o dia com a análise do episódio 19 de Boku no Hero Academia. Gente, finalmente nós estamos nos encaminhando para um dos eventos maiores de Boku no Hero visto até o momento, né? Que não vou dar spoiler o que vai ser, mas vamos ter vários insights, já que esse episódio está liderando nós para um ponto crítico da narrativa. É, rapaz, hoje o que aconteceu no episódio? Tivemos aí, após o término dos estágios, finalmente o Midoriya, o Bakugou e o Todoroki voltaram do estágio com o Endeavor, mas todos os outros alunos também voltaram das suas experiências pós-estágio. E já começamos aí com uma aula que seria com o Eraser, mas contudo, porém, entretanto, tivemos ali um momento em que ele foi chamado pela diretoria para poder estar presente na delegacia, para se reunir com os policiais, e eles foram para o Tártaros, exatamente, que é aquela prisão onde todos os vilões são mandados. O All For One está lá e todos que foram capturados junto com ele, mas ele não foi sozinho, ele foi com o Presenter Mike, que é o amigão dele ali, que tá sempre junto, apesar dos dois serem completamente opostos, mas parece que tivemos aí uma pista, do que pode ser alguém que faz parte do passado deles, mas que pode ter uma ligação muito forte com a Liga dos Vilões, e esta pessoa é simplesmente o Kurogiri, exato, lembra o Kurogiri, aquele que se teleportava, abria portal pra todo canto, que tá sempre ali cuidando do Shigaraki, sempre cuidando da galera? Pois é, ele mesmo, ele foi capturado pelo time e agora está sob custódia, e eles precisam interrogá-lo para que eles consigam alguma informação que leve junto do Shigaraki. Primeiramente, tivemos aí o processo de backstory, Por que o Aizawa e por que o Presenter Mike foram chamados para poder atender esse chamado? Aí você tem a revelação de que talvez o All For One tenha pego um dos amigos de infância deles, que é justamente para poder dar uma alterada e tornar ele um gnomo, como se o Kurogiri fosse um gnomo ligeiramente mais responsivo, com mais personalidade, já que todos os gnomos têm normalmente ali como se fosse algo relacionado a corpos mortos, Talvez ali o Kurogiri tivesse atingido um tipo de alteração diferente, Principalmente porque ele pode ter sido pego vivo, mas aí logo depois sabemos que o Aizawa fala que este amigo deles foi a óbito em uma das suas missões e esmagado por um prédio. Beleza, tivemos esse backstory aí, vimos como era a ligação do Aizawa, do Presenter Mike junto desse amigo. Percebemos ali que era um trio muito forte, principalmente muito unido, com sonhos e oportunidades, cada um com as suas especificidades e particularidades, Presenter Mike mais presente na negociação, Aizawa muito observador, E nós não sabemos ainda o que era a característica diferente deste outro amigo deles. Durante todo o processo, de conversa, o Kurogiri não apresentava nenhuma, mas nenhuma reação. Ambos ficavam falando, chamando coisas do passado e nada, mas aí em um momento o Aizawa toma as rédeas e começa a falar de coisas simples, coisas singelas, que eram feitas durante a adolescência deles. E aí, aos poucos parecia ali que vinham lapsos de memória, irregularidades dentro do processo de pensamento do Kurogiri, e aí era aumentando, e aí no ápice, quando ele tava instigando, quando você percebia a instabilidade total, meio que ele parava. Por quê? Porque de acordo com o Gran Torino e algumas outras coisas, parece que ele tinha algo dentro da mente dele que o fazia proteger informações que fossem delicadas da liga, Então, é como se fosse um programa de desligar. É como se ele desligasse toda a vida que chegasse num ponto crítico de revelar algum tipo de informação, ele desligava e só recebia ordens logo após, assim como os outros gnomos, Ele meio que entrava num estado catatônico. Porém, nesse momento que para, Kurogiri volta à sua personalidade estável e fala assim: Como está o Shigaraki? Minha única missão é somente proteger o Shigaraki. E aí quando a gente pensa que tudo tinha ido por água abaixo, uma
torrente de emoções vem no Kurogiri e ele começa a meio como se fosse falhar, você percebe, e aí revela parte do rosto, né, do Shirakumo, né, que é esse amigo deles de infância. E cara, nesse momento, tanto o Aizawa quanto o Presidente Mike ficam... É ele, o rosto é ele. E aí, num lapso de consciência, Shirakumo fala, hospital. E aí, começa a investigação para saber o que pode ser, que hospital é esse, que provavelmente foi onde o corpo dele foi retirado, ou a pessoa que trabalha nesse hospital faz esse tipo de alterações. E aí, meus amigos, com o passar do tempo, nós temos ali a revelação de que aquele doutor lá do começo do anime que fez o diagnóstico do Midori, que ele não tem nenhuma individualidade, ele está por trás de tudo isso com o All for One. Ele é aquele que alimenta os gnomos, né? Ele que alimenta o All for One com gnomos. Ainda não sabemos como eles se conheceram, como foi essa ligação deles, mas contudo, porém, entretanto, temos aí algo bastante pesado, né, cara? Uma pessoa que provavelmente pra gente ia passar despercebido, mas que tem muita importância pra essa narrativa. O mais interessante que eu posso falar nesse quesito de todo esse episódio, né? Vamos falar como se fosse só esse episódio, depois eu vou dar uma opinião bem contraditória em relação à temporada inteira, mas que eu vejo a razão de por que o estúdio fez dessa forma. O que eu gosto desse episódio é justamente esse aspecto psicológico. A gente tem a apresentação da psique, de como a personalidade, as emoções do Aizawa, porque normalmente ele é muito na dele, sabe? Ele é muito pensador, muito razão, né? Você nunca vê esse outburst, essa explosão de emoções, essa necessidade de botar pra fora aquilo que estava guardado. Então provavelmente isso veio muito da própria personalidade do Aizawa, que a gente vê em alguns flashbacks durante o episódio, né? Ele era nem sempre na dele, mais caladão, mas também provavelmente essa experiência traumática com o Shirakumo também fez esse quesito dele se formar dessa forma. Aí também se explica o porquê que o Aizawa tem esse poder de expulsar e readmitir alunos da forma que ele quer, que ele vê que isso vai ajudar na educação de cada um deles, que vai ajudar no processo de amadurecimento de cada um deles. Então você vê que ele tem um maior índice de expulsão? Tem, mas ele também tem um maior índice de readmissão. Ao mesmo tempo que ele faz tira o aluno, né, expulsa ele, faz com que o aluno caia em si e perceba a gravidade das suas ações e principalmente a gravidade das suas ações para com o mundo. Ele também traz esse aspecto de, cara, eu vou te dar mais uma chance e você tem que fazer valer a pena. E aí o aluno vem com toda aquela energia e aquela convicção. Então ele utiliza dessa ferramenta de expulsão como uma forma de aprimorar cada um dos alunos. Isso é bastante interessante. E outra, a gente também não tem muito ali em relação ao Presenter Mike. Ele aparece de vez em quando, ele é falastrão, aquela coisa toda, mas aqui a gente percebe que tem muito. Durante todo o episódio você vê que ele tenta acalmar o Aizawa, mas o Aizawa olha para o Presenter Mike e percebe que, mano, ele não tá bem também, velho. Ele não tá bem também. Ou seja, você percebe toda essa questão, essa estrutura de que eles são companheiros, são amigos de longa data. E eles sabem exatamente o que o outro está sentindo só por olhar, pela forma de falar. Então você vê constantemente, durante todo o episódio, troca de olhares, toques, meio que tentando acalmar mais o outro, percebendo a situação do outro. Então você vê que era uma amizade muito, mas muito íntima e perceptivelmente que afetou bastante ambos a perda do Shirakumo. E aí eu quero saber o que vai acontecer no futuro, cara. Será que vai existir alguma forma de fazer o Shirakumo voltar, mas apesar de que ele é um cadáver, então não teria noção somente libertá-lo daquela prisão? Será que existe uma forma de refazer essa programação feita para os gnomos, né? Já que a gente percebe que existem gnomos que estão vindo cada vez mais, alguns com mais personalidades, como Hyend, que foi muito bem citado durante esse episódio. Então, nós temos aí várias nuances relacionadas aos gnomos que foram apresentados nesse episódio. Interessante ver como é que vai ser o pra frente, porque essa mensagem é passada por Hawks, né? Cara, é o seguinte, ó, a gente só tem essa informação, manda pra segurança pública e aí eles passam pro Hawks e o Hawks começa a juntar tudo, cara. O Hawks tá sempre num processo constante, cara, de
coleta de informações, ele tá botando dentro daquele mapa mental dele, é absurdo. Fora isso, a gente teve um momento também que temos ele ensinando algo para o Twice. Então a gente percebe que aos poucos a gente vê qual é o papel dele dentro. Talvez ele esteja tentando ensinar ao Twice os conceitos, né, de toda o exército de libertação, né, dos Quirks. Vamos ver como vai ser mais pra frente, como é que eles se aproximaram, porque nos próximos episódios, ainda bem, eles vão fechar a temporada com o My Villain Academia. Eu já tinha falado isso há muitos episódios atrás, principalmente durante as reações, né, na época que era o outro formato. Eu acho que eles iriam deixar o My Villain Academia para o final da temporada, para fechar a temporada no ápice, né, no hype. Porque, querendo ou não, os estágios, né, toda a preparação para o que vai vir, não eram coisas que basicamente você iria querer para fechar sua temporada e deixar as pessoas ansiosas para a próxima. Mas, contudo, porém, entretanto, eu acho que particularmente essa temporada poderia ter sido menor. Essa temporada poderia ter sido ali reduzida a 20, a 18 episódios, fazendo com que cada um dos episódios pudesse, principalmente ali no arco de luta entre a turma A e a turma B, cara. Eu acho que houve muita enrolação. Tivemos aí um pacing muito difícil, muito tenso de se acompanhar, principalmente no começo, por causa das lutas, dos desenvolvimentos. Poderia ter sido feito de uma forma mais dinâmica. Além disso, nós tivemos vários episódios, tivemos episódios fillers justamente por conta da produção do filme. Então, a gente percebe que toda vida que tem filme e temporada ao mesmo tempo, a gente sente que a produção da temporada diminui, cara. Eu sei que a distribuição dela foi a melhor forma mesmo, ter deixado o My Villain Academia para o final da temporada, porque eu já vinha falando que talvez fosse só 4 episódios, então vão ser o 20, o 21, o 22, o 23 e o 24, então vamos ter ali quase 5 episódios para poder desdobrar todos os acontecimentos. E cara, por que eu acho que a turma A e a turma B poderia ter sido resumida? Porque se você vai ter o My Villain Academia em 5 episódios, ou 4, porque o último episódio possa ser o episódio de ligação para a próxima temporada, você poderia ter feito quase a mesma coisa com a turma A e a turma B. Porque, cara, o que vocês vão ver em relação em ação, lutas, desenvolvimentos nesses 4, 5 últimos episódios, vocês vão perceber que poderia sim ter sido agilizado no processo do começo da temporada. Então essa temporada poderia ter tido facilmente 18 a 20 episódios e ela poderia ser finalizada com sucesso. Mas infelizmente eles optaram pelo formato de 24 episódios, que eu acho que deu uma cansada, sabe? Cansou demais a temporada. Deixou ela muito alongada. A gente percebia ali episódios que estavam, mano, passa isso logo, velho. Tipo, não tinha, sabe? Você não percebia, sabe? Então, essa é uma opinião bem minha mesmo. Não sei se vocês concordam, mas deixa aqui nos comentários se vocês concordam ou não com essa minha visão. Então, vamos ver o que vai acontecer nos próximos 5 episódios. Eu prometo a vocês que é adrenalina do começo ao fim. Tudo bem? Então é isso, gente. Caso você tenha gostado desse vídeo, deixa aquele like bacana, nos ajuda bastante aqui no YouTube. Caso você venha curta, mas não é inscrito, considere se inscrever, porque você vai estar recebendo todo o conteúdo do Setor 7, desde animes até jogos. Então é isso, gente. Muito obrigado por você que chegou até aqui e até a próxima.